Mas vamos lá então começar hoje aqui. Gostaria de dizer que esta tertúlia vai ter a duração de sensivelmente 1 hora. Depois dessa hora teremos um espaço a que chamamos o café, que é um espaço menos formal, em que as pessoas podem continuar a conversar sobre os temas da tertúlia, mas também podem falar de outros assuntos, conhecer-se melhor, jogar um jogo. Nós temos aqui uma pessoa que é contadora de histórias, um dos nossos convidados, o Bruno, é um contador de histórias, talvez ele queira contar uma história, e esse espaço do café é para isso, é para podermos fazer coisas diferentes. Vamos então começar a tertúlia de hoje. Nós convidamos hoje 2 entidades ligadas ao associativismo na área da animação sociocultural, entidades que desenvolvem iniciativas de informação, formação na área da animação, mas também investigação, apoio à intervenção sociocultural, a promoção do papel e da função dos animadores e das animadoras socioculturais, promoção de intercâmbio e cooperação com todo o tipo de outras associações e organismos em áreas muito diversas. Nós temos em Portugal a APDASC, representada aqui pela Isabel Filipe e pelo Bruno Batista. A Isabel é a presidente da APDASC e o Bruno vice-presidente. A APDASC é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural. A Isabel é licenciada em Animação Sociocultural e é mestra em Arte e Educação. Ela também é professora no IXE, em Odivelas. O Bruno é licenciado em Animação Cultural e Educação Comunitária. Ele foi estudante na nossa escola, na Escola Superior de Educação de Santarém, e ele também é ator, faz teatro e cinema, e também é contador de histórias e formador nesta área da animação e da animação da leitura e das histórias. Também está na APDASC há muito tempo, com a Isabel, e neste momento é vice-presidente. O Iago Magalhães, ele representa aqui a Cascate, que é a entidade coordenadora da animação sociocultural da Catalunha, que também integra diferentes profissionais na área da animação, associações, outro tipo de instituições que apoiam a animação sociocultural. E ele é animador sociocultural e educador social, tem muita experiência de trabalho no desenho e desenvolvimento de projetos sociais de animação sociocultural. Também faz formação e capacitação e apoio a entidades do terceiro setor. Trabalha como educador social de jovens, mas agora dou-vos a palavra pedindo que o Iago fale entre 10 a 15 minutos e o Bruno e a Isabel dividam esses 15 minutos entre os dois, se não se importam, está bem? Para podermos então conter esta tertúlia em 1 hora, sendo que nós precisamos pelo menos de meia hora para perguntas e respostas e para a interação com as pessoas que nos estão a ouvir e que estão aqui connosco, está bem? Poderão ligar os vossos microfones e compartilhar a tela se quiserem, como entenderem. Posso começar? Sim! Isto porque eu tinha combinado com a Isabel que antes de passarmos à situação concreta das associações de animadores em Portugal e em Espanha, era importante dar aqui uma introdução ao tema do associativismo. E então eu fiquei de fazer essa parte. O ser humano é um ser gregário, é um ser que precisa de estar, precisam de estar uns com os outros, nós temos essa necessidade. Apesar do associativismo ser uma coisa mais recente, na pré-história os seres humanos já se reuniam para caçar de forma coletiva ou para recolher frutos. Isto porque percebiam que sozinhos não eram nada e que juntos podiam ter muito mais força e acabavam por conseguir arranjar alimento para todos, que depois havia a distribuição. O associativismo surge, como nós conhecemos, como uma forma de liberdade e está muito ligado às democracias e esta necessidade de dar poder às pessoas, portanto à sociedade. E aqui eu fiz alguns apontamentos. Na Grécia Antiga aparecia
como associações de pessoas, portanto apareceram as primeiras escolas, as pessoas a reunirem-se para partilha de conhecimentos, através de palestras, e que é um bocadinho aquilo que estamos hoje a fazer. E em Roma também começam a aparecer umas organizações, que eles chamavam Collegia, que também deram depois às escolas, não é? Mais tarde, mas o associativismo está muito ligado à partilha de saberes também. Depois vieram a Igreja Católica e a religião também a agregar-se, e mais tarde os grupos profissionais. Esta coisa das associações, tal como nós conhecemos, aparece no século XX, surgem como coletividades voltadas para a cultura, para o lazer, para a recreação, para o desporto. E da minha parte tenho a dizer que este princípio inicial de uma associação, ou seja, uma forma das pessoas se reunirem e juntas conseguirem resolver as suas necessidades, portanto, juntas conseguirem resolver os seus problemas. O associativismo do século XX parece-me que se perdeu um bocadinho em novos conceitos que já não têm a ver com o inicial, esta coisa das pessoas se reunirem e juntas fazerem pelas suas vidas. Isto porquê? Porque da minha parte, e termino, acho que os associados esquecem-se que também ser associado a uma associação também existem deveres, que é a participação que pode ser monetária, mas também física, de ideias, de braços. Isto porque o associativismo é estar lado a lado, a combater em conjunto, e não o que hoje em dia se apresenta, que é um conjunto de serviços ao dispor das pessoas que usufruem desses serviços, mas que não se associam. E pronto, e fechava aqui. Isabel, não estamos a ouvir bem, não sei porquê, o som não está bom. Sabes que eu tenho estado com algumas dificuldades em também ouvir-vos, assim está melhor? Está um bocadinho melhor, consegues ainda melhor ou não? Não. Vou tentar. Assim, está melhor? Está um bocadinho melhor. Posso-te pedir uma coisa? Podes tentar experimentar sem os headphones, para ver se fica melhor ainda. Fala lá. E agora? Está melhor. Está melhor? Ok, então fica sem fones. Ok. Então, Ana, estávamos aqui a perguntar qual era a situação atual das associações, não é, de animação em Portugal, se existem, se não existem e qual o impacto que elas têm. De facto, a presença das associações de animação em Portugal são muito escassas, não é? Ou quase inexistentes, porque há a PDASC. E voltando aqui, inicialmente ainda vou falar um bocadinho desta viagem, não é? Da viagem das associações e tendo aqui como base, fazendo aqui uma leitura do que o professor Marcelino fala muito bem da existência de muitas associações que romperam em 1976, depois do 25 de Abril, não é? O grande boom da animação sociocultural em Portugal, e começando por aqui, elas existiram de facto e foram muito importantes naquela altura e surgiram de movimentos de grupos de animadores, não é? Voluntários e da grande massa da animação sociocultural, como todos nós sabemos. E elas de facto existiram, como a APAC, a Associação Portuguesa de Animadores Culturais, e a maior parte delas surgiram em Lisboa, e isto é de realçar que territorialmente elas iniciaram-se também muito próximas aqui desta zona de Lisboa. A APAS, a Associação para a Animação, a ANAC, que era a Associação Nacional de Animadores Culturais, também um projeto muito interessante e que me despertou alguma curiosidade de perceber também o núcleo dinamizador da animação socioeducativa, que também era um projeto complementar à educação não formal, à educação formal.
E, portanto, também em 96 a ANASC, que foi a Associação Nacional de Animadores Socioculturais, que nós todos sabemos que deu aqui um grande impulso nisto que foi também o estatuto, não é, profissional da carreira do animador, que hoje atualmente ainda estamos com esta questão. E depois, em 2005, surge a APDASC, portanto, todas estas associações movimentaram-se no tempo, no espaço e acabaram por ter o seu tempo, como é óbvio, e estão inativas, e movimentaram-se e tiveram efeitos extraordinários e, de facto, sem elas terem existido, hoje não estaríamos aqui e a APDASC não teria continuado este trabalho de tanto valor que é o que estamos a fazer ainda no âmbito da animação. Portanto, a importância deste caminho e deste traçar de objetivos que vêm de trás, traz-nos, de alguma forma, aqui uma grande importância das associações, tal como o Bruno dizem, portanto, são pessoas que estão juntas, que cooperam e que têm objetivos comuns e que dinamizam com grande impacto para atingir os seus objetivos, que no fundo são para grupos. A APDASC em concreto surge em 2005, também pela vontade de um grupo de animadores, estudantes, com uma força, com a garra, porque eu acho que isto também, estes movimentos acontecem, as associações acontecem, porque há uma força interna muito grande, não é? Há um espírito de grande participação, de grande querer fazer, e eu acho que é isso também que tem feito com que a APDASC em concreto se tem mantido, porque as pessoas que têm agarrado na APDASC têm tido essa força e essa capacidade de grande resiliência, de ir se movimentando e de ir fazendo e adaptando-se também às situações e aos movimentos. Depois também, assim, existiram outras, e gostaria de mencionar aqui uma associação, que também é um movimento de uma escola, do Instituto Politécnico de Leiria, e tivemos conhecimento dela na altura em que tivemos, em 2014, iniciámos um processo de uma comitiva de implementação do Estatuto e que fizemos um trabalho de recolha, de tentar organizar e de movimentar associações e de ver, e fizemos uma investigaçãozinha, de tentar perceber se existiam, para também o nosso movimento e a nossa forma de agir e aquilo que estávamos a tentar mobilizar relativamente ao Estatuto tivesse mais força, porque quanto mais associações se envolvessem, mais força teríamos, não é? Para não ser só a APDASC. E vimos concretamente, um processo muito difícil. E esta associação é a Associação Nacional de Animação e Educação, que na altura estava à frente o professor Miguel Oliveira, que é docente no Instituto Politécnico de Leiria e que era presidente da associação, e na altura disponibilizou-se também para estar neste processo connosco. Atualmente não tenho conhecimento se a associação ainda existe, até porque o curso já não existe em Leiria, portanto não sei se foi só um movimento na altura muito relacionado com a classe estudantil. Depois também falar que atualmente, para além da APDASC, ainda existe a Associação Insular de Animação Sociocultural, do nosso grande Albino Viveiros, que está sediada na Madeira e que tem tido também um papel bastante importante com a sua revista, não é, de práticas de animação sociocultural, que é um projeto, de facto, que inicialmente foi um projeto de educação da APDASC na Madeira, mas que tem tido uma continuação com a sua associação. E dizer que também existiu uma outra associação, que neste momento tenho conhecimento que já está desativada e que existia em Coimbra, que era a ANAS, a Associação Nacional de Animadores Sociais, que efetivamente foi fundada em Coimbra em 2014 e neste momento já não existe. Portanto, um apanhado, existe a APDASC, existe realmente a Associação Insular de Animação Sociocultural na Madeira e também temos a PASEC, que apesar de não ter estas características da associação que estamos a falar, não é, de representativas e de movimentos para valorização da animação sociocultural, acaba também por fazer um trabalho extremamente importante, porque é uma associação de cariz juvenil, não é, e que promove o protagonismo juvenil e que tem aqui nos seus objetivos também esta dimensão de promover a animação comunitária, a democracia participativa e todas estas questões que estamos a falar. Bom, relativamente se tem impacto, eu acho que elas têm impacto e todas estas associações que eu vim aqui mencionar fizeram que, tal como disse e reforço, tiveram o seu papel
extremamente importante para chegarmos até aqui e para a história da animação sociocultural. E muitas outras coisas também existiram, como revistas, a revista Intervenção e outras revistas que são mencionadas na nossa história da animação em Portugal e que tiveram de facto muito, muito impacto nos movimentos associativistas e também na participação ativa do que são os animadores e que são os educadores e que nós todos também sabemos que é bastante importante. Não sei se respondi àquilo que tu mencionaste, se quiseres que acrescente mais alguma coisa, estás à vontade. A seguir vamos abrir a conversa e vamos fazer perguntas. Pode ser, Isabel? Eu também tenho, mas vamos dar a palavra às pessoas, ok? Iago? Buenas tardes a todos. Obrigada. Bueno, yo me voy a centrar un poco más en el caso de Cataluña, que es lo que más domino. En todo caso, hay compañeros míos por aquí, por tanto, si en algún momento digo algo que no sea correcto, ellos me lo van a archivar y me van a poder ayudar. Deciros que en Cataluña, y tal como decían algunos por el chat, es cierto que empezaba la animación sociocultural con una primera asociación en el año 85, que era la Asociación Profesional de Animadores Socioculturales de Cataluña, que muy parecido a ese nombre que ahora mismo tiene en Portugal, ¿no? Que no, en su caso no llegó a fraguar del todo por quizás una falta de interés y de importancia de esa primera iniciativa y de proyección exterior. Y luego, en el año más tarde, se crea la Asociación Catalana de Empresas de Gestión Social y Cultural, formada principalmente por empresas de servicios de animación sociocultural y que tampoco en su momento tuvo mucho éxito y iba dirigido como muy a un sector concreto de la profesión. Más tarde, en el año 91, se crea la Asociación Profesional de Animadores Socioculturales, la cual empezó elaborando un informe sobre la formación de los animadores socioculturales en Cataluña con la intención de iniciar procesos de homologación, convalidación y habilitación. Dentro de esto, también dentro del Colegio de Educadores Sociales de Cataluña se creó una comisión de trabajo de animadores socioculturales que llevaba por nombre APEC o una comisión de trabajo. En ese sentido, los animadores socioculturales dentro de ese colectivo o de esa comisión de trabajo no se sintieron suficientemente representados y fue así como finalmente decidieron tirar adelante la CASCAT. Una asociación que al final lo que hace es la defensa de la profesión de la animación sociocultural desde cualquier perfil, la gente que tanto sean técnicos como profesores, como cualquier persona relativa y cercana a la profesión de la animación sociocultural. Una de las preguntas, ¿no?, que nos formulabas era si estaba fragmentado este mundo asociativo. Cabe decir que podríamos decir que sí, ¿no? En España existe la RIE, la NIRE, colegios de educadores sociales. Eso hace que es bueno porque hay diversas opiniones, ¿no? Pero sí que es verdad que también demuestra que al final en lo que viene a ser nuestra razón de ser, sí hay disparidad en hacia dónde hay que enfocar los esfuerzos quizás o dónde tendríamos que poner nuestro acento. Yo creo que también una de las debilidades que tenemos o que hablábamos cuando hablamos de asociacionismo es quién está delante de estas asociaciones, ¿no? Quién tira adelante para que estas asociaciones tengan un posicionamiento que pueda ser válido en la interlocución, ¿no? Porque al final necesitamos entidades asociativas que defiendan nuestra profesión, pero que sean válidas y que puedan ejercer una interlocución con diferentes sectores, ¿no? Pues sea administración, con empresas, por reivindicación propia de los estudiantes. Por tanto, yo creo que a día de hoy una de las cosas que habría que tener en cuenta es cómo están estructuradas estas y cuáles son las debilidades y o todo lo que ha salido bien también, ¿no? Yo, por ejemplo, me preguntaba si en Portugal los alumnos están dentro de esta asociación, si están participando activamente de la asociación o no creen que sea necesario esa participación en ese ámbito. No sé. A mis compañeros que están por aquí, si tienen algún apunte, pues también será bienvenido.
podemos começar a conversar, mas penso que agora a conversa do Iago dirigiu-nos para este tema das fragilidades, das debilidades, dos problemas que têm estas associações. Porque quando pensamos nos princípios e fundamentos da animação, pensamos que é natural, não deveria ser assim tão difícil haver associações de animação sociocultural que interagem umas com as outras, portanto uma diversidade grande de associações de animação sociocultural, interagindo umas com as outras, e pelo que vimos aqui e ouvimos aqui, não é o caso, e portanto esta conversa agora, estas afirmações do Iago já abordaram um pouco estas debilidades, estas fragilidades das associações de animadores e animadoras, mas seria bom desenvolver mais. Quais são os problemas? Porquê é que isto é tão difícil? E ver que fatores influenciam esta fragmentação e esta quase inexistência de ação de movimentos associativos, mas também todo o tipo de outras questões, portanto fica aberta a conversa, vamos se calhar acolher mais algumas perguntas, está bem? Isabel, Iago e Bruno, e vocês responderão, não sei se alguém já levantou a mão, deixa-me ver, ainda não. As perguntas aqui no chat. Ok. Não estou vendo aqui perguntas no chat, portanto, como ainda ninguém levantou a mão, sugeria que o Bruno, a Isabela ou o Iago possam conversar sobre isto. Quais são as fragilidades, quais são os problemas, o que é que seria preciso fazer, o que é que vocês gostariam que acontecesse? Eu posso falar aqui de algumas coisas que eu acho essenciais e que dificultam muito e que retratam as fragilidades da associação e falo um bocadinho da APDASC. O que é que nós sentimos enquanto APDASC? Quais são as dificuldades que nós sentimos? Bom, é a falta de disponibilidade, não é? Muitas das vezes a escassez de recursos humanos disponíveis, porque nós somos uma associação de pessoas voluntárias, ok? Nós não recebemos valores monetários e, portanto, a escassez de recursos humanos, a escassez também de recursos financeiros faz com que as pessoas muitas das vezes, e porque há prioridades na sua vida, quer pessoal, quer profissional, não podem muitas das vezes ou não estão predispostas a dar um pouco do seu tempo para estes movimentos associativos. Depois, acho que também há uma visão muitas vezes das pessoas, porque às vezes as pessoas juntam-se às associações, fazem-se de sócios, e vêm com uma visão ou com uma ideia muito errada e esperam muitas vezes que a associação do outro lado seja responsável ou lhe dê respostas imediatas, muitas das vezes, àquilo que não é possível. Ora, se uma associação como a APDASC é uma associação sem fins lucrativos, que é constituída por pessoas que têm trabalho, têm a sua atividade profissional, fazem disto uma atividade secundária, às vezes até por carolice, mas por muita dedicação e por muito amor à animação sociocultural. E eu vejo isto como um grande amor, ok? Eu falo por mim pessoalmente, mas o Bruno também, com certeza, que é capaz de concordar comigo. Nós damos isto com grande amor e com grande dedicação. E muitas das vezes as pessoas do outro lado não têm essa dimensão de esperar, de ver que as coisas não são na hora resolvidas, esperam de nós muito e decepcionam-se facilmente, porque às vezes colocam grandes expectativas. Não sei se o Bruno concorda, mas é o que eu sinto muitas vezes. Por exemplo, ao nível jurídico, a APDASC não tem um jurista e, portanto,
todas as perguntas que são feitas diretamente à APDASC são respondidas sempre, sejam por sócios, seja por não sócios. Ainda agora estava a ver um e-mail de uma animadora aflita que foi recusada, mais uma vez, colocada de parte num concurso público porque não tem uma nomenclatura que era pedida no concurso público. Portanto, diariamente chegam-nos estes apelos de ajuda que não estão, nunca foram descurados pela APDASC e que mas que têm que ter aqui esta dimensão de perceber do outro lado que as respostas não são imediatas e muitas das vezes tem que também chegar e sermos intermediários para chegar a outras pessoas que nos possam ajudar. E é isto que eu sinto muito. E por outro lado, acho que a falta de participação também é por estas dificuldades todas, porque as pessoas muitas das vezes não estão predispostas a dar um bocadinho de si. Não sei se o Bruno quer acrescentar alguma coisa, mas é isso que eu sinto na APDASC e enquanto a gerir tudo isto, não é, Bruno? Não sei se sentes o mesmo, mas é isto que eu sinto. Pois, eu há bocadinho toquei um bocadinho no assunto no final da minha intervenção, porque eu acho que é isso, que é, nós temos uma crise de identidade em relação ao associativismo, ou seja, a sociedade em geral olha o associativismo como mais um organismo público de prestação de serviços e apoio às pessoas. Quando, na verdade, as associações não são isso, ou pelo menos não deviam ser isso. Associações deviam de ser espaços de cooperação entre as pessoas que se associam, espaços de troca, de partilha. E as pessoas não, as pessoas olham para as associações como serviços, onde as pessoas vão, pagam por um serviço, usufruem do serviço e viram costas e vão embora à sua vida. E é isso que me faz confusão, de facto, porque as próprias associações, para conseguirem adaptar-se aos tempos que correm, portanto, começam a dar respostas às necessidades das pessoas que usufruem da associação como serviços, portanto isto também há alguma culpa das associações em não conseguir, mas também se as associações se querem sobreviver, têm mesmo que ir por aí, por uma questão de prestação de serviços. Em relação aos jovens e às pessoas, a falta de participação, isso também eu acho que começa por aí, por esta falta de cultura associativa das pessoas, que já existiu muito mais e cada vez existe menos, portanto existe muito o egoísmo, cada um por si, e os nossos jovens, eu faz-me confusão como é que um animador que sai de uma universidade com curso de animação não teve uma experiência de associativismo. Porque uma experiência de associativismo é 50% do trabalho do animador. Portanto, um animador que se quer chamar animador e nunca esteve, ou nunca se associou e trabalhou, portanto, deu do seu trabalho a uma associação, não é um animador a 100%. E faz-me muita confusão, e eu expunha isso uma vez numa das tertúlias que já participámos. Eu dizia isto, que é, faz-me confusão como é que fazer uma associação é simples, portanto, unir esforços é simples, como é que os animadores não se unem mais e formam associações, não têm de se juntar só à existente, portanto, existir muitas associações seria ótimo, mas como é que não formam associações mesmo para arranjar o seu próprio trabalho? Portanto, há uma inércia, há uma falta de querer ir para a frente e de participação que a mim faz-me confusão, e depois este desentendimento do que é realmente uma associação. Iago, não sei se podes comentar alguma coisa já. Já há perguntas, já há várias perguntas, mas se puderes comentar. Primero, estar muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Felipe, Bruno como Isabel, porque tienen mucha razón en su argumentario, en tanto que cuando pensamos en una asociación pensamos en la unión de gente con un objetivo común, dando
dando una parte de tu tiempo al bien común y esforzándote para que eso funcione. Y eso conlleva dejar cosas al lado y aplazar cosas de temas personales y es un sacrificio al final, en el buen sentido, ¿eh? Pero bueno, requiere de una participación y de un saber hacer. Entonces, yo creo que hay una parte y una debilidad que creo. Cataluña tiene mucha experiencia asociativa, hay muchas asociaciones, por tanto la gente conoce el asociacionismo. Normalmente el perfil de estudiantes que están estudiando animación sociocultural es gente que viene del mundo asociativo de hacer splice, casals, cualquier actividad. Pero es cierto que yo creo que hay una debilidad que es, o es mi percepción de la realidad. Yo he estudiado animación sociocultural, y fue cuando ingresé en la Cascade, pero es verdad que cuando acaba eso hay un paso más, que es estudiar educación social. Entonces, cuando pasas a ser educador, parece ser que a veces nos olvidamos que también somos técnicos en animación sociocultural. Por tanto, dejamos nuestro perfil técnico y si nuestra carrera es mucho más elevada, eso queda atrás. Por tanto, no me asocio como animador, sino que me asocio como educador dentro del colegio de educadores. Y dejo aparte, entonces, muchas veces es verdad que los animadores socioculturales, por proyección profesional, acaban pasando. Me acuerdo más una profesora que nos decía, ¿no? Que qué rabia, que aquella gente que era buena haciendo animación acababa dejando la profesión y se iba a luchar por la educación social y por los derechos del educador social, olvidando también que en algún momento estudiaron animación sociocultural. Entonces, es verdad que yo con mis compañeros incluso de trabajo, cuando he trabajado como animador, todo el mundo hemos acabado pasando a ser educador social. Entonces, quizás la necesidad de representación ha quedado un poco atrás porque la gente, pues esos 2 años que está o trabajando o estudiando, pero luego pasa a ser educador y creo que es importante tener en cuenta esa necesidad quizás yo creo que acabará pasando que haya una mayor representatividad de estudiantes en las asociaciones, pero es verdad que acaban habiendo una inmigración muy grande de profesionales hacia la educación social. Por otra parte, una debilidad, o no es una debilidad, o algo que hay que tener muy en cuenta, es quién está delante liderando estas entidades. Para poder liderar esto y hacer que la gente tenga motivación para venir a la entidad, se quiera esforzar, necesitamos gente implicada, gente con un liderazgo positivo, que sea capaz de embaucar, de liar a la gente. Venga, vamos a hacer algo. Y eso hay veces que es muy difícil tener, porque si tienes una persona con tiempo y disponibilidad, perfecto. Pero si no tienes ni tiempo ni disponibilidad, pues se va complicando la cosa. Entonces, yo creo que hay 2 cosas muy importantes. Es quién lidera, a quién damos respuesta también, ¿no? Si damos respuesta a los intereses de los animadores o no, o si ellos necesitan verse representados en una entidad. Y por otra parte, quién está delante de todo esto, ¿no? Quién tira del carro, que al final sabemos las personas que estamos aquí que tirar del carro, que tirar adelante una asociación no es nada fácil. Queria só explicar que em Portugal e em Espanha a formação na área da animação sociocultural é diferente. Em Portugal são 2 licenciaturas diferentes. Há a licenciatura de animação sociocultural e a licenciatura de educação social. São 2 licenciaturas diferentes. Em Espanha há uma licenciatura de educação social com especialização em animação sociocultural. Então, são situações formativas diferentes não sei se queres explicar, Iago, se queres explicar melhor, porque em Portugal são 2 grados completamente diferentes, 2 profissões, 2 oficios totalmente diferentes, grados diferentes, todo diferente. Entonces, Iago, quizás tú puedes hablar un poco sobre eso. En Cataluña la diferencia es que el animador sociocultural sería una formación profesionalizadora, no es un grado universitario, es una FP, es una formación profesionalizadora. El técnico que recibe el título es técnico superior en animación sociocultural, pero sí que es cierto que luego la carrera de educación social, la metodología bebe y se basa de la animación sociocultural. Tú luego puedes mencionar especializarte, en animación sociocultural, pero es verdad que son 2 rangos diferentes a nivel de titulación. No es lo mismo es verdad que hay educadores sociales que ejercen la animación sociocultural, obviamente, pero el título es diferente. Por tanto, hay muchos animadores
que lo que hacen es formarse en un ciclo en una formación profesionalizadora en animación sociocultural, y la universidad, el título que te da es educación social. Entonces ahí hay una diferencia, porque no es el grado universitario en animación sociocultural, es un grado universitario en educación social, donde obviamente se trabaja la metodología de la animación sociocultural, se explica, porque la educación social bebe de ello y se trabaja también desde allí, pero es verdad que son dos perfiles, yo no quería decir diferentes, pero sí que es verdad que incluso hay un problema o hay una cosa que yo no estoy nada de acuerdo, es que aquí en España, el título de animación sociocultural ahora se ha juntado con animación sociocultural y turística. Para mí dos corrientes muy diferentes, que está muy bien que al turismo le demos una mirada social, dejémonos de una mirada de entretener, sino pues, hacer un turismo social que está perfecto, pero que en el momento que se juntó, ¿no?, la animación sociocultural con la animación turística, yo creo que ahí se perdió también cierta categoría profesional profesionalmente hablando, ¿eh? No sé si queda claro la diferencia, espero que sí. Sí, pero yo pienso que se não estou errada, falar em português, se não estou errada, talvez, não sei se é assim na Catalunha, mas em Espanha há a possibilidade, na licenciatura de Educação Social, de escolher algumas unidades curriculares e algumas formações mais ligadas à animação. Depende de la universidad. Yo, por ejemplo, no tuve opción. Yo me mencionaba o en infancia y familia o en drogodependencias. No tenía la mención de animación sociocultural. Eso depende del currículo de cada universidad en que se quiere especializar. Muito bem. Então, agora tenho aqui algumas perguntas. Por ordem, vou dar a palavra ao Xavi. Xavi Frank, não sei bem como é que se pronuncia. Ho has dit molt bé. Muy bien. Xavi, ¿cómo es que es tu nombre, Xavi? Xavi Frank, ya lo has dicho muy bien. Sí, sí. Xavi es Xavier, Xavi, y Frank de mi apellido. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hablaré en castellano, pero pienso más bien en catalán y entonces es posible que se me escape alguna palabra. Si no entendéis, me lo decís, perdonad. Yo quería decir varias cosas. Una, por el tema de la representatividad de los animadores socioculturales y animadoras socioculturales profesionales en las asociaciones que existen, al menos en Cataluña, yo creo que tanto Iago como yo, pues, y Manolo, que también está presente, creo, somos muy pocos los que somos profesionales de la animación sociocultural. Hay un perfil muy grande de personas que vienen de la formación, tanto universitaria como de la formación profesional, ¿no? Es decir, que nos falta, quizás no hemos hecho todavía un buen trabajo, iba a decir de proselitismo, perdonad la expresión, de un poco de perseguir a nuestros compañeros para que entiendan la necesidad de defender juntos la profesión, ¿no? Y en parte pienso que hay varias cosas que lo explican. Una, la propia precariedad laboral en la que estamos trabajando todos. Yo ahora hace años que ya estoy trabajando en el mismo sitio, pero he dado muchísimas vueltas, estaba en muchísimos proyectos porque se acababan, finalizaba contrato, ahora me quedaba en el paro, vuelvo a enganchar. Entonces eso es difícil de soportar para mucha gente y he conocido excelentes animadoras y animadores que han dejado la profesión por aburrimiento, por cansancio, por decir, no puedo más, me voy a trabajar a no sé dónde, que tal. O algunas oposiciones a un ayuntamiento y acabo siendo técnico de cultura o de juventud en un ayuntamiento como funcionario, ¿no? Lo cual no quiere decir que no puedan trabajar en la animación, eso tampoco es así. Entonces, la otra cosa es que hay una cierta confusión en el papel que pedimos a las asociaciones. Muchas veces hay gente que nos dice, pero claro, pero en el convenio no están presentes, no están negociando los convenios. Es que no les toca negociar convenios colectivos, eso les toca a los sindicatos. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros, animadores profesionales, estamos sindicados en un sindicato de clase? ¿Cuántos estamos defendiendo con todos los demás compañeros del sector, o sea, sean animadores o no, estamos defendiendo las condiciones laborales dignas para nuestro trabajo? ¿Y cómo nos relacionamos con los sindicatos para decirles qué es lo que queremos que se incluya en las funciones, en lo que nos han de pagar, etcétera, como nuestra figura profesional, es decir, como animadores, ¿no? Por ejemplo, en el convenio de Cataluña, la figura de animador sociocultural está reconocida. Sin embargo, no la de educador social, que yo recuerde, Eso no quiere decir que tú, no siendo educador, no puedas trabajar de cualquiera de las cosas que hay
en las categorías que hay en el convenio. Pero está reconocido la figura de animador. Otra cosa es que esté pagado fatal, como todo, ¿no? Por eso todos, ¿vale? Entonces también es un poco que la gente confunde lo sindical con lo profesional, que yo creo que son cosas diferentes. La Cascat, el modelo es interesante porque venimos gente de diferentes perfiles, a pesar de que todavía tiene algunas lagunas que nos gustaría que poco a poco fueran haciéndose mayores, pero yo creo que el poder hablar de animación como concepto, como práctica, como forma de trabajar, como forma de ver y de entender las cosas, es muy interesante desde todos los puntos de vista de las personas que tenemos que ver con la animación sociocultural, ¿no? Y nada más un apunte histórico que Iago, claro, es muy joven y no lo conoce. Cuando en la creación de la figura de educador social hubieron unas famosas jornadas en Sants, igual Mario lo conoce y se acuerda, sí, y en la que se negoció la creación de una figura nueva que recogía 3 tradiciones diferentes: la animación sociocultural, el educador especializado y en su momento el educador de adultos y quizás también algún otro agente que no recuerdo, y al final se creó la figura de educador social con su formación universitaria, ¿no? Que todos defendíamos que nuestro trabajo había de tener un reconocimiento como formación universitaria, ¿no? Pero finalmente, los profesores que fueron a dar clase en la universidad, el peso de las asignaturas fueron claramente, mayoritariamente, más de la educación social, entendida como educación social clásica, que no de la animación. Yo me formé entonces, de mayor, o sea, entré con la formación de mayores de 25 años, etc. Y claro, yo veía que las asignaturas de animación creo que eran 2 en un conjunto de, pues no sé de cuántas eran, ¿no? Pero es que ahora ese peso es todavía más mayor y creo que se han quitado incluso algunas asignaturas que eran programas de animación sociocultural ya no existen en el grado, ¿no? Con lo cual, creo que la formación en animación sociocultural se está haciendo mucho mejor en la formación profesional. El problema es que si quieres, digamos, progresar o subir en el ascenso laboral, acabas haciendo otras carreras. Como no existe una carrera de animación sociocultural, acabas haciendo educación social. Yo lo hice también, ¿eh? Yo era animador, pero no reconocido académicamente. Teníamos unos títulos que eran, bueno, menos que la FP, era una cosa muy, muy así. Pero quise tener una formación reglada y tuve que ir a la educación social porque no había otra cosa. No me arrepiento, ¿eh? También me ayudó y me ha dado a entender muchas más cosas. El camino es mucho más amplio, pero sigo defendiendo que los educadores sociales que estamos trabajando en animación sociocultural hemos de defender este espacio. Y también ya para acabar sobre lo que hay en el Colegio de Educadores, en el que yo formo parte desde la fundación, hay una pequeña comisión de trabajo, que somos muy pocos, también hay que decir, que intentamos vincular junto con la Cascat, y de hecho somos todos socios también de la Cascat, ese debate de la animación sociocultural en el contexto de la educación social. Es difícil, pero hay que trabajar. Y en muchas publicaciones del colegio, normalmente el peso de la animación sociocultural es muy pequeño. Se lo lleva todo el gran paquete de la educación social y la problemática social, la inadaptación social, que es normal, ¿eh? Pero quiere decir que nuestro campo pues queda menos recogido en tal. Entonces, es un trabajo que hemos de hacer. Muito obrigada, Xavi. Eu vou dar a palavra à Lina. A Lina tem estado à espera. Também há perguntas no chat do Mário Viché e da Maela, mas vou dar a palavra à Lina porque ela já pediu a palavra há muito tempo. Lina, queres tomar a palavra? Olá, sim, bem-aja, obrigada. De nada, obrigada. Então, eu estava agora aqui a escrever, ainda no início, quando Iago e o Bruno e a Isabel estavam a falar acerca das associações. Opa, eu acho que também estamos numa sociedade líquida e todos nós sabemos que isto é mais ou menos tudo descartável e as pessoas entendem, acho que a animação e as associações também um pouco por aí. Por algo que não estão de coração, ou melhor, que não o fazem, não se associam pelo coração, associam-se por um interesse. E veem muitas associações, se calhar alguns, estou a generalizar, claro, como um sindicato, em que procuram que sejam resolvidos os seus problemas, porque não estão lá não se associam de coração.
a defender uma causa, a dar a cara por um nome, por uma associação. Depois outra coisa que eu acho que existe, pelo menos em Portugal, e aí entro nos congressos, que conseguem, parece que os animadores ou o pessoal que trabalha com a animação, parece que faz concorrência uns aos outros. Eu não entendo. O que é que nós andamos a fazer? Opa, nós estamos cá todos juntos. Por que não se unimos? Parece que todos temos que ter a nossa capelinha e a necessidade de ter protagonismo, não sei. Mas o certo é que acabamos por tirar público dos dois lados. E depois, quando entramos no campo das cotas e das associações, se à partida se associamos a muita coisa e pagamos cotas em muita coisa, depois não dá, não é? E depois ficam por pagar, não é? Pronto, eu acho que era um pouco isto. Eu acho que o problema está mesmo em nós pessoas, em nós sociedade, porque não sei, não consigo perceber porque é que nós competimos uns com os outros quando o objetivo é o mesmo. Obrigada. Obrigada, Lina. Não sei se sentes o mesmo, Iago. A Lina acabou de falar da concorrência, da competição que há entre animadores e animadoras socioculturais e eventualmente também entre associações, não é? Entre movimentos, esta grande competição. Não sei se sentes o mesmo na Catalunha, em Espanha, se isto acontece. Gracias, Ana. No sé si es un tema al cual me quiero arriesgar a abrir ese melón, como lo diría yo aquí. Sí que quería hacer un apunte. Antes Xavi comentaba, ¿no?, el tema de la educación social y la profesionalización. Yo creo que hay una parte muy importante a tener en cuenta, que es que hay veces que los educadores... Yo soy animador sociocultural y siempre me presento como animador sociocultural y educador social. Y hay gente que renuncia de esa coletilla. Entonces yo creo que, como dice Xavi, ¿no?, hay que comenzar a defender que los profesionales que somos educadores sociales, sí, pero también somos animadores, y eso es importante. Por otra parte, sí que es verdad, yo creo que decía antes, ¿no?, pues por ejemplo, el ejemplo de España, ¿no? Existe la RIE, la NIRE, existen diferentes asociaciones, cada una con una visión, una mentalidad o con unos valores, ¿no? Y esto es importante. Yo creo que la animación sociocultural se basa en valores. Y si tú no te sientes representado por unos valores o por una forma de hacer, difícilmente llegarás a asociarte o acercarte a esa entidad. Entonces, no voy a incidir mucho, Ana, en este tema, porque tampoco es que sea experto en ello, pero sí que hace falta, como decía quizás Lina, remar todos juntos y entender que al final lo que las diferentes entidades tenemos en común es que queremos que la animación sociocultural sea visible y sea reconocida profesionalmente. Y no sé, Isabel y Bruno, cómo está el tema en Portugal. Bruno, Isabel? Deixa-me dizer uma coisa, que é a nível europeu e dos programas europeus e os financiamentos, começou a ser necessário as parcerias entre associações, e isto apareceu porque alguém numa esfera superior pensou: como é que vamos colocar, de facto, as associações a colaborarem umas com as outras, esta cooperação entre associações. E uma das formas que arranjaram foi esta coisa de, para teres um apoio, tu tens de trabalhar em parceria. É uma prática que tem vindo a crescer em Portugal, provavelmente em Espanha também, mas que tem sido muito difícil. Porque de facto há esta coisa, há a capelinha, portanto cada associação no seu cantinho, a trabalhar no seu cantinho, e esta cooperação entre associações e este trabalho entre associações não se faz. E então estas parcerias muitas das vezes são parcerias de papel, são parcerias que teoricamente existem para que haja acesso a esses fundos,
mas que na prática não funciona muito bem. É claro que gradualmente temos vindo a trabalhar um bocadinho melhor em parceria entre instituições várias, portanto não são só associações, mas ainda é um caminho que precisamos de percorrer. Eu acho que a palavra cooperação tende a ganhar mais peso e mais destaque na nossa sociedade, e estava a ouvir o Ramiro a dizer que lá não são associações na Argentina, mas são cooperações. Acho delicioso. Cá em Portugal existem as cooperativas que estão ligadas ao setor agrícola, as cooperativas, mas esta coisa da cooperação ainda precisa de ser muito trabalhado. Isabel, não sei se queres dizer alguma coisa? É assim, tudo o que foi dito realmente faz todo o sentido. A Lina mencionou aqui coisas extremamente que são complexas. O que foi dito aqui é complexo, porque no final é assim, todos estamos para o mesmo objetivo, todos queremos a valorização da animação, todos queremos, mas há aqui dimensões diferentes. As associações não têm todas o mesmo objetivo. Porque assim, há associações que fazem congressos, no caso dos congressos, a associação, a APDAS, que faz congressos, não é faz congressos, mas não é para ter proveitos financeiros, para ter o retorno financeiro, percebem? A APDAS faz congressos porque tem um grande objetivo e uma grande missão, desde que foi fundada, que é fazer a partilha, de formar, informar, de estabelecer estes espaços de partilha com os animadores para valorização da animação sociocultural. E eu posso partilhar que nós, sempre que fazemos um congresso, contamos tudo muito bem para que as coisas aconteçam e sejam todas bastante liquidadas e que não haja cá coisas contrárias, mas que não temos um objetivo, que é reverter e termos valores, tanto porque nós não somos uma associação sem fins lucrativos e não é esse o nosso objetivo, fazer valor com isso. Agora, claro que poderíamos cooperar mais, de facto, mas também não somos muitos em Portugal, na animação sociocultural, que não pudéssemos ter este efeito, como a Lina diz, de cooperar, e portanto era muito fácil que isso acontecesse, penso eu. Porquê que não acontece? Eu acho que já há aqui alguma cooperação, porque os congressos, quando acontecem, não acontecem ao mesmo tempo, temos esse cuidado, e eu aqui, a APDAS tem sempre este cuidado de não cair nas mesmas datas que os congressos realizados, por exemplo, pelo professor Marcelino, da intervenção, e portanto nós temos sempre esse cuidado. A APDAS faz sempre o seu congresso agora de 2 em 2 anos e falo sempre numa data específica, que é em outubro, novembro, porque faz o aniversário, e portanto é sempre mais ou menos esta data que faz o congresso, e sabemos de antemão que há um espaço para os congressos do professor Marcelino que acontecem sempre 2, normalmente. E há sempre o cuidado, e posso aqui mencionar, que há sempre o cuidado da APDAS de estabelecer contacto com o professor Marcelino para perceber quais são as datas. Portanto, saliento aqui que a APDAS tem feito sempre, e desde que nós estamos, desde 2016, tem feito sempre este trabalho de cooperar e de tentar estabelecer contacto para que as coisas não aconteçam nas mesmas datas. Já somos poucos e, portanto, quando fazemos, eu acho que todos queremos estar nesses espaços que são de tanta importância para os animadores socioculturais, e agora não devemos estar-se a atropelar. Mas as associações, para mim, elas são fundamentais e são o núcleo fundamental da nossa sociedade civil, porque é a partir daqui que tudo surge e que pode movimentar muitas decisões, até elas políticas, não é, Ana? E fazemos aqui a ponte para muita coisa que é porque assim, elas nascem para dar respostas. E essas respostas
que nos são impostas quase como que o apelo quando nós nos juntamos em grupo, em associações para as resolver, e no caso dos animadores, esta associação, a APDAS, que teve com esse propósito, nasceu porque havia de facto um interesse e uma necessidade absoluta de valorizar e de falar e de expor e de partilha, e vamos lá realçar quem somos, o que fazemos, quais são as nossas funções, não é? E, portanto, eu acho que as associações são a ponte para muita coisa. Mas tal como o Bruno disse, e muito bem, há ainda uma desvalorização, acho que tem caído no esquecimento a importância destes grupos de trabalho, do desenvolvimento comunitário que as associações também têm e o seu papel fundamental, porque são a ponte com as comunidades, são a ponte com as pessoas, e é com pessoas que nós estamos, e portanto é as pessoas que são o principal, o foco para tudo, para depois as coisas acontecerem, porque as decisões políticas só acontecem porque só se tiverem conhecimento dos problemas, das dificuldades, e depois é assim, apoiam, as associações têm aqui um papel muito importante de apoiar-se nos valores essenciais humanos, que é a solidariedade, a fraternidade, a autonomia, a democracia, todos esses valores que são essenciais para comumente nós estarmos, não é? E convivermos. Eu acho que isto é o essencial. Obrigada, Isabel. Mário Vichet, dou-te a palavra, pode ser? Hola, hola a todos. Y bueno, yo estoy muy contento porque tengo el carnet de las dos asociaciones. Soy socio de Cascat y también soy socio honorífico de APDAS. Bueno, yo, gracias a todas vuestras intervenciones, no voy a insistir en la pregunta que hice inicialmente en el chat, porque creo que se ha ido avanzando. Estoy de acuerdo con Xavi cuando ha hablado. Yo creo que aquel encuentro de cocheras de Sants fue significativo, pero también pasaron otras cosas en España justamente en aquel periodo, que eran los primeros momentos de nuestra construcción democrática, y cometimos errores que estamos pagando. Yo creo que uno de los errores importantes fue haber dividido entre animación sociocultural y gestión cultural. Yo sabes que desde el primer momento me opuse y escribí junto a Tere Boys aquel libro que era Animación y Gestión Cultural, y desde un primer momento consideré que era un error, porque justamente entonces yo trabajaba en el Festival de Cine y yo decía que aquellos que hacían gestión de alta cultura, que estaban mucho más cerca del mercado laboral, o sea, perdón, del mercado de la cultura, que perfecto, pero que muchos de esos gestores culturales estaban realmente muy cerca de los ciudadanos y de las ciudadanas, estaban en los barrios, estaban en los municipios, y entonces yo creo que esa ruptura fue una ruptura que nos ha hecho mucho daño, y fruto de ello es que en estos momentos se habla de gestión cultural dentro de la formación de los animadores socioculturales en el módulo profesional, y esa fue una de las cosas que nos hizo mucho daño. Y también otro de los errores graves, bueno, hay uno en el que yo participé personalmente. En Valencia se intentó hacer una formación unificada de animación. Se intentó unificar la Escuela de Animadores Socioculturales, que era una escuela no formal que dependía del área de juventud, con la Escuela de Educadores Especializados en Marginación Social del Menor, que Valencia, junto a la de Barcelona, fue una de las dos pioneras. Y en ese intento pues no llegamos a un acuerdo. No llegamos a un acuerdo, y los errores después se ven años después, porque en estos momentos aquel no llegar a un acuerdo en el año 86, creo que fue, supuso que el equipo que estaba en la Escuela de Educadores Especializados en Marginación Social del Menor entrara a trabajar en la Facultad de Trabajo Social, en lo que luego ha sido el grado de Trabajo Social. Y curiosamente, en estos momentos, 30 años después,
solo existe en la Universidad de Valencia, solo existe la asignatura de animación sociocultural en el grado de trabajo social. No existe en el grado de educación social. Increíble, pero fruto de aquel error, de aquel error que algunas personas, y yo estaba en esa reunión, cometimos en el año 86. Pero luego hay otro error también, para mí muy clave. Es decir, cuando se crea la licenciatura, perdón, en animación sociocultural, se crea con 3 ramas. Una rama era, o 3 especialidades, o 3 menciones. Una era la animación sociocultural, otra era la educación especializada y la tercera era la educación de adultos. Desaparecieron las 3 y quedó solamente la educación especializada. Es decir, no se defendió por parte de los mismos académicos del mundo universitario, no defendió esa figura. Y tampoco se defendió desde los sectores profesionales, posiblemente porque no estaban organizados y porque estábamos en otras cosas. Entonces, son errores claves que 30 años después, pues los que los hemos vivido entendemos lo que está pasando. Pero claro, hay cosas que no tienen sentido. Lo que nos decía Yago, que después de haber hecho tu formación como animador sociocultural, después pases a la universidad. Y claro, una de las cosas que pasa en la universidad, y lo comentan muchos de los profesores, compañeros míos, es que una de las cosas que más se trabaja por parte de los alumnos es la animación sociocultural, pero sin embargo no tiene ni asignaturas ni tiene reconocimiento como tal. Y eso es un error grave que no sé cómo podremos tirar atrás. Portugal, yo lo he ido viendo desde la distancia, pero llevo ya más de 12 años, llevo 30 años ya yendo a Portugal, desde que conocí la primera escuela de animación de los sindicatos en Setúbal. Eso ya sería en el año 86 o 87 que estuvimos en Setúbal. Pero bueno, he ido observando la evolución de Portugal y creo que ha sido una evolución mucho más lógica, más lenta, pero sin cometer esos graves errores, aunque podéis quejaros de muchas cosas, pero sin cometer esos graves errores que aquí se cometieron. ¿Por qué motivo? Pues no lo sé. Lo que hay que ir es a la realidad actual y a tirar hacia adelante. Y tampoco quiero enrollarme mucho, pero fijaros en los amigos portugueses y también los españoles. En España hay una red que se llama Red TASOC-TISOC, que son profesionales o alumnos que se han formado en los módulos profesionales de técnicos de animación sociocultural y turística. Hay otras asociaciones, habéis hablado de ANRIE, está la RIA, está Redolar Aragón, pero yo quisiera incidir en Cascat, no solo porque soy socio, sino que veo yo en Cascat como diferente. Veo una visibilidad de los sectores de la animación sociocultural. Y es verdad que cuando vienes a Valencia te dicen sí, pero no están los de Pere Tarrés, o no están, pero cuando yo he ido a las reuniones de Cascat, he visto a la academia, he visto profesores universitarios, he visto animadores, he visto entidades que se dedican a la animación, he visto técnicos municipales, porque en el fondo, claro, Xavi también lo ha explicado muy claramente, la defensa profesional se debe realizar o por los sindicatos o de los sindicatos o desde los colegios profesionales. Y en ese sentido, el de Cataluña tiene el grupo de animación, pero creo que muy pocos lo tienen. El de Valencia lo tiene y no es operativo. Y hace unos años busqué cuáles son los colegios que lo tenían y prácticamente, no sé si eran 2 o 3 nada más, o sea, era inexistente, pero Cataluña lo ha tenido y me consta que funciona. Entonces, la defensa profesional ha de ir por esos cauces. Como las empresas de animación, pues negocian sus propios convenios con la administración. Pero un poco la visibilidad de la profesión y de la animación sociocultural como entidad y como práctica social, yo no sé, creo que el modelo de Cascat es un modelo válido porque cuando tú vas no te encuentras con los técnicos
con los técnicos medios que defienden su espacio de poder, o con los universitarios que defienden su espacio, o con las entidades o con las empresas, sino que ves, digamos, visibilizas la globalidad de la animación. No lo sé, si son reflexiones al hilo de lo que habéis ido diciendo. Muito obrigada, Mário. Obrigadíssima. Foi importante toda essa clarificação que fizeste sobre os erros que tu agora analisas como tendo sido erros. Isso é importante para nós, em Portugal, perceber isso e ter conhecimento disso. Gostaria agora de dar a palavra ao Rui Francisco. Não sei se queres agora tomar a palavra. Se houver outras pessoas que queiram falar, eu não me importo passar. Não? Podes ser tu agora, porque há uma pessoa que já desistiu da pergunta, diz que a pergunta foi respondida já e, portanto, está satisfeita. Se quiseres, podes falar, Rui. Ok. Como eu tinha dito, a impressão minha ou falta de colaboração entre os animadores. Este pode vir, talvez, do início das escolas, que todo o percurso escolar, eu não sei como é que foram vocês, mas eu lembro de alguns momentos em que o trabalho de grupo era eu e alguns fantasmas. Porque chegávamos na hora, ajudávamos todos e aí é que fazia-se mais ou menos o que é que íamos falar, que é que ia falar o quê. Talvez seja uma boa ideia começarmos a procurar nas escolas, comecem a trabalhar não só dentro da turma, mas também para fora da turma. Não ser apenas para dentro, para ter uma avaliação e depois ficar arrumada num canto para chegar e nunca mais ser mexido. Em relação aos projetos, parece-me que há projetos, mas parecem-me ser temporários. Será que talvez seja uma boa ideia procurarmos criar projetos que possam seguir quase sozinhos ou com um pouco de apoio para além do aquele tempo que foi previsto? Há um projeto que é criado para um ano. Será que pode ser esse projeto continuar sozinho, tentar diretamente sobre o apoio do Estado? Talvez procurar mais avançar para o futuro, pensando não apenas na criação de um projeto, mas que esse possa criar raízes e até espalhar-se. Disto de maneira que não afeta outros projetos que já existam e sim que trabalhem em conjunto com outros projetos, ou não, mas que de maneira que todos possam se auxiliar uns aos outros. Obrigada, muito obrigada, Rui. Eu gostaria de dar a palavra à Isabel, ao Bruno, para fazer e ao Iago, para fazer algum comentário sobre o que disse o Mário Vichet e sobre o que disse agora o Rui Francisco, mas como não queria tomar muito mais tempo, gostaria de vos lembrar aquela pergunta inicial que eu fiz aos três, ao Iago, à Isabel e ao Bruno, de nós percebermos se o trabalho que as associações fazem, mas falar agora da APDASC e da Cascate, consegue ter alguma influência em políticas públicas. Não, qualquer nível política, qualquer nível político. Vá lá. Assim, eu posso falar já e acho que sim. Eu acho que assim, os movimentos que se criam em grupos de pessoas e especificamente nas associações, creio que ajudam e têm muito a dizer nas dimensões das políticas públicas. Porquê? Porque as políticas públicas são resultado de processos de tomadas de decisão, mas que têm por trás problemas, ok? E esses problemas são reflexo de sociedade, da comunidade e de grupos, não é? E, portanto, eu acho que as associações, melhor que ninguém, ou os grupos organizados, neste caso, podem efetivamente influenciar ou ajudar ao reconhecimento dos problemas da sociedade e especificamente de alguns em concreto. Penso que somos uma mais-valia. Agora, não sei se as políticas públicas são, ou por outro, se o Estado, não é? Se o Estado português
tem ou não tem isso em conta e se alimenta ou não do que eu estou a falar, mas que deveria de ser uma realidade, eu considero de extrema importância. Não sei se o Bruno pensa o mesmo, mas eu acho que sim, e especificamente eu acho que o poder local, não é? Que está mais próximo das comunidades e sabemos que o poder descentralizado e que já há muita facilidade e que já são colocadas às autarquias esta dimensão de autonomia, para que seja também mais facilitado este processo de reconhecimento de questões de interesse público, não é? Que localmente são reconhecidos e que depois globalmente têm uma dimensão de estudo e de ver se efetivamente podem ou não ser uma mais-valia para a sociedade em geral. Mas que as associações podem ter um papel importante, sem dúvida. Eu creio que sim e não tenho dúvidas disso. Sim. Iago, ias falar? Eu acho que portanto, o governo, portanto, a organização política necessita das associações para conseguir levar o seu trabalho, ou pelo menos complementar o seu trabalho. Porque nós falamos sempre os governos, apontamos o dedo e esquecemos também que são um grupo de pessoas, de deputados, que têm um país grande para resolver, são muitas as áreas onde têm de intervir e, claro, há sempre falhas que podem ser colmatadas pelas associações. Às vezes não da melhor forma, porque os apoios, se fosse o Estado a fazer aquilo que as associações fazem neste momento, pagaria muito mais, portanto o Estado lucra com este apoio de todos os seus cidadãos organizados, mas que as associações são fundamentais. Em relação a se a associação, a PDASC tem esse poder junto dos organismos públicos. Nós, quando chegamos à APDASC, a APDASC poderia ser uma organização profissional. Nunca nos quisemos posicionar como associação profissional representativa de todos os animadores, porque nós não temos como sócios todos os animadores, nem obrigamos os animadores a fazer parte da APDASC. Portanto, faz parte da APDASC quem quiser associar-se à causa e àquilo que a APDASC defende. De qualquer forma, como associação, trabalhamos para todos os animadores. E temos em conta as opiniões de todos e tentamos que todos estejam incluídos na nossa atividade. Quando chegámos junto do poder político, começámos a perceber que havia muito essa questão de quantos sócios são, quantos sócios vocês representam, se são representativos, se existe mais alguma associação a trabalhar no terreno, se estão associados a essas associações, ou seja, da parte do poder político necessitavam dessa confirmação de que nós podíamos representar a classe. E então da parte da APDASC nós associámos a um sindicato. Isto porque nós não somos um sindicato, associámos a um sindicato que nos está a ajudar nessas questões ligadas à questão da profissão e das questões sindicais. Começámos de facto a perceber quais eram as outras associações e tentando estar com essas associações. Portanto, começámos a perceber que precisámos do apoio das escolas, dos institutos superiores, das universidades, porque se queremos uma mudança dos animadores, se queremos uma melhoria dos animadores, se queremos uma mudança da visão social em termos da animação e se queremos de facto uma melhor qualificação, nós temos também de trabalhar com todas as universidades e é isso que a APDASC tem vindo a fazer. Nós em Portugal temos licenciatura em animação sociocultural, mas tivemos aqui um problema de nomenclaturas. Nós temos vários nomes para a mesma coisa e estamos a lutar para que o curso passe a ter uma única nomenclatura, ou seja, animação sociocultural,
mas que depois, nas suas especializações, vamos lá, possam ter áreas de maior enfoque. Já agora também para dar-vos um contexto da animação em Portugal, nós em Portugal conseguimos um grande feito que foi o reconhecimento nas instituições sociais da figura do animador, e portanto não existe um apoio à terceira idade que não tenha um animador, porque é obrigatório na parte da segurança social que exista um animador nessas instituições. Isso foi uma conquista, mas por outro lado aconteceu que a animação na sua abrangência mais larga começou a afunilar para a parte social, esquecendo os outros âmbitos, ou pelo menos socialmente começamos a não ter esse reconhecimento, porque começamos a estar muito ligados à parte social. Vocês tiveram a questão da educação social, portanto encaminharam para aí, para a educação social. Nós ficamos na animação sociocultural, achámos que a animação sociocultural perdeu-se de facto para os gestores culturais, portanto na parte cultural, para todos esses âmbitos, a parte educativa. Estamos a tentar agora reabrir esses caminhos e reafirmar a animação sociocultural no âmbito cultural, nas bibliotecas públicas, nos organismos culturais, porque é impensável existir um centro cultural e apenas existir um programador que o que faz é comprar espetáculos e trazer para a sua população assistir, quando podia fazer um trabalho com a população, no sentido de serem eles os próprios agentes da sua atividade cultural e trabalhar com, portanto falta realmente animadores nesses espaços culturais, para não ser só espaços de programação, mas serem espaços vivos de cultura. Para terminar, só fazer uma ressalva por causa do Rui. Eu acho que da parte do ensino superior, de facto podia existir um maior envolvimento com o trabalho associativo e levar a que os alunos de facto se associassem, ou pelo menos que trabalhassem fora da escola em nível associativo, institucional, etc, etc. Mas eu posso dizer que parte desse trabalho também tem de ser feito pelos alunos. Os alunos que chegam à universidade hoje em dia também vão muito numa de serem servidos. E os alunos se estão na parte ativa de busca do seu conhecimento, têm de fazer também esse caminho. Ou seja, eu posso falar da minha turma, que fizemos muito isso, que foi trazermos também propostas para a própria escola, de levarmos os nossos projetos, não ficarem só na sala de aula e serem mesmo projetos de terreno na sociedade, de nos envolvermos com a parte cultural da cidade onde nós estávamos a estudar. Portanto, esse trabalho tem de ser feito também pelos estudantes. Eu vejo muitos estudantes também numa de nós queremos ser servidos, venha lá esses serviços que nós pagamos por eles. Não pode ser, temos de mudar esta sociedade, esta forma de olhar as coisas. Muito obrigada. Gostaria não sei se não conheço o que se passa na Argentina, fiquei com vontade de perceber como é que estão estas coisas na Argentina. É verdade que o Ramiro no início pareceu falar de cooperativas. Em Portugal nós temos cooperativas na área da cultura, na área das artes, e também cooperativas que são um pouco de tudo e estão ligadas à educação e ao desenvolvimento comunitário. Por exemplo, perto da minha terra, Santarém, a cooperativa Terra Chã, tem área da agricultura, do turismo, da cultura, faz um trabalho multifacetado. Portanto, temos cooperativas também nestas áreas, mas de facto eu não conheço nenhuma cooperativa de animadores ou de animadoras socioculturais ou de animação sociocultural. Portanto, fiquei com muita vontade de saber como é que é na Argentina. Fica aqui um desafio a fazer-se uma outra tertúlia mais tarde, centrada mais na realidade
latino-americana. Gostaria de, então, dar uma última palavra a qualquer um de vós, Iago, Isabel e Bruno. Nós vamos ter que dar por terminada a tertúlia. A seguir passamos para o café, mas antes, obviamente, quem tem que se ir embora, e eu sei que a Isabel hoje tinha que se ir embora mais cedo, portanto, quem tem que se ir embora pode ir-se embora, por vezes ficamos só 10 pessoas, 15 pessoas, não importa, e quem puder ficar depois, falaremos um pouco de outra forma. Portanto, agora, para fechar, 1 minuto cada um, se quiserem dizer mais alguma coisa. Vale, nada, muy rápidamente, comentar 2 cosas que me había apuntado aquí. Creo que una de ellas era, creo que hay en tanto, cuando hablamos de visibilidad de la profesión, muchas veces escucho compañeros de otros gremios profesionales que trabajan desde la animación y les digo, lo que estás haciendo es animación y la gente no sabe desde dónde trabaja a veces. Entonces, un problema es que no se sabe bien qué es la animación a veces y otro es que la gente que nos dedicamos a animación no escribimos, no explicamos lo que hacemos muchas veces. Hay muy buenas experiencias, hay muy buenos trabajos, hay gente haciendo animación muy potente, pero no sé, somos gente muy de terreno, pero poco académica a veces. Y es una primera crítica hacia mí, ¿no? De muchas veces somos gente de que nos gusta más estar fuera en el terreno y hacer cosas que estar en el despacho escribiendo, entonces se pierden muchas buenas prácticas y se pierde mucha visibilización de nuestro trabajo. Y nada más, yo creo que con esto cierro la tertulia. Daros las gracias por esta oportunidad, por esta tertulia tan fantástica y me sabe muy mal, pero tengo aquí esperándome que me tenía que ir un poco más antes, así que me tendré que ir. Así que muy buenas noches y muchas gracias a todos. Tudo bem? Vamos só ligar os micros para dizer adeus, pode ser? Chao. Adiós. Bye. Adiós. Muchas gracias. Obrigada. Muito obrigada. Adiós, Iago. Ramiro, não sei se queres dizer alguma coisa. Se podemos fazer essa tertúlia um dia destes. No, era, bueno, primero agradecer a los tertuliantes. Ahí Pina estaba poniendo de los matices que tiene el asociacionismo y las asociaciones en Argentina, que tienen otro tipo de configuración, que es específicamente donde más conocimiento tenemos. Ahí ella habla de colectivos de recreación, que es el término que estuvimos viendo en las tertulias que se utiliza más en América Latina. Pero bueno, las cooperativas, de hecho, Espíritu Guerrero es una cooperativa, las cooperativas, el movimiento cooperativo es un movimiento que tiene una fisonomía y una ideología para poder pensar este planteo que nos traen hoy. Así que agradecerles a los tertuliantes, recordarles a todos que la idea es que Mario Viché, a partir del trabajo de Ana Silva, las cuelgue las tertulias en la revista Cuadernos de Animación, y invitarlos, porque nos parecía importante también eso. Nosotros estamos organizando una tertulia para el día 7 de agosto con una argentina muy particular que se llama Denise Nachmanovich. Denise es una persona muy relevante en el campo de la epistemología, sobre todo. Y lo que estamos pensando con Denise es una tertulia que se va a llamar Jugar la convivencialidad y la cuidadanía en tiempos de pandemia. Denise está produciendo teóricamente mucho en este tiempo y sobre todo es un debate que ella también hace a partir de la tertulia que compartimos con David Le Breton hace ya unos meses. Y bueno, ella es muy conocida, es una tertulia que le hemos modificado en horario para América Latina, pero bueno, Mario nos dejó y va a quedar un horario muy tarde para Europa, pero de alguna manera el objetivo sería invitarles, que ustedes puedan invitar a otros y participar, porque nos parece que las ideas que Denise tiene nos van a servir para seguir moviéndonos en estas mismas sendas que estamos todos nosotros. Así que bueno, muchas gracias, y ahí les dejo un cartelito en borrador, todavía no es el oficial, pero les dejamos un cartelito que por ahí puede servir para empezar a pispear un poco por dónde vamos. Muchas gracias, Ana. Obrigada também, Ramiro. Só dizer que essa tertúlia vai ter um horário diferente, como o Ramiro disse. Ramiro, a tertúlia começa às 18 horas na Argentina, verdade? Y son las 18 horas de Argentina, las 22 de Portugal. 22 de Portugal
y 23 de Mario, pero Mario ese día en España a todos los que vayan invita copas de 23 hasta la medianoche. Pronto, mas o facto de o Mário poder não conseguir estar não impede que pessoas de Espanha possam estar, não é? E, portanto, em Espanha será às 23 horas e em Portugal às 22 horas. Essa tertúlia terá um horário diferente, mas será excepcional, é por ser esta tertúlia de agosto, ok? Pero con ese tema no podemos obviarlo, tenemos que apuntarnos. Perdón, porque mi hija está hablando conmigo al mismo tiempo, entonces es difícil. Hoy es muy particular. Não sei se alguém quer falar, dizer mais alguma coisa. Sí, yo quiero decir algo. Mario, sí, he hablado de la escuela de los sindicatos en Setúbal y he dicho año 86, pero no es así, no. Y he recordado que le prometí a Isabel que recuperaría la documentación que tengo en mi casa, lo que pasa es que la tengo en una... y que os mandaría a Abdas la documentación con el año exacto, y para que la documentación que tenga yo de Portugal de esa época os la voy a mandar. Es una promesa que tengo y que lo he recordado. Entonces, desapuntar de la grabación el año 86, porque no fue el año 86, pero sí prometo que esos documentos con el año... Aparte, Arlindo Mota era la persona que lo dirigía y podemos incluso invitarlo a cualquiera, y os invito a Blas también que habléis con él, con Arlindo Mota. Yo mantengo relación con él muy... Y Xavi, yo creo que lo de la gestión cultural fue un grave error. Y no sé si conoces la anécdota, porque el Ministerio de... Bueno, ahí había una persona que tristemente falleció, que era Eduard Delgado, que era quien defendía la gestión cultural por encima de todo. Yo creo que fue muy apoyado porque era una forma también de, diríamos, de conseguir un estatus profesional por una serie de personas que hacían animación, pero que buscaron por ahí. Pero bueno, hubo una ruptura importante, ¿eh? Y fruto de... Hay una anécdota que la voy a contar, si me dejáis contarla. El Ministerio de Cultura, estando Carmen Albors, también fallecida, estando Carmen Albors de ministra, publica un artículo, lo firmaba Eduard Delgado, era seguro, yo creo que también estaba Toni Puig y posiblemente Martinell, y ellos hablaban de que la animación sociocultural era para países en vías de desarrollo y que España había pasado ya, y entonces España había llegado al momento de la gestión cultural, ya teníamos suficiente nivel de desarrollo. Entonces, ese artículo lo leo un día Pierre Furter, estando en mi despacho. Pierre Furter ha fallecido ahora con el COVID, con 92 años, pero ha fallecido ahora recientemente. Lo lee y me dice, esto es una mentira. Digo, ¿cómo que es una mentira? Dice, sí, aquí pone que el Consejo de Europa defiende la postura esta de que la animación sociocultural es para países en vías de desarrollo. Es una mentira porque el presidente del Grupo 10 del Consejo de Europa es amigo mío y me dice que eso no ha sido así. Hay un grupo de presión, entre ellos los españoles, que están dando un poco la paliza, pero... ¿Cómo se llamaba? Tengo los documentos originales también en casa, es decir, los puedo... Michel Bassan era. Michel Bassan era el que presidía el Grupo 10 del Consejo de Europa. Y entonces vino a Valencia su secretario, que era Pierre Rossell, que también mantengo todavía relación con él. Y efectivamente, en unas jornadas que hubieron en Cheste, explicaron que eso no era el modelo. Pero desgraciadamente en España, con la presión del grupo de presión español, pues rompimos. Yo no diría que ganaron unos y otros, sino que rompimos. Y esa ruptura pues nos ha venido... Yo creo que Carmen Albors, ya también fallecida, en un momento determinado hizo una... O sea, como ministra de Cultura,
apoyó la ruptura, pero luego en un momento determinado se dio cuenta y se tiró atrás. Solo tengo 2 datos para confirmarlo. Uno fue un cubata que nos bebimos ella y yo en Palma de Mallorca. Lo que pasa es que no acabó de explicarlo, pero luego hay un dato muy curioso y es que la formación a nivel del Estado español la empieza a hacer el SAR, que era de Barcelona, ¿no? ¿Era el SAR o era el SER? Porque era el SAR que era en Barcelona y el SER que en Valencia. Bueno, se inicia una formación que se hizo en Valencia, en Granada, pero luego se continuó en las Islas Canarias y allí Carmen Albor me mandó a mí y no fue y rompió con el equipo ese. Es decir, para mí Carmen Albor fue una de las figuras que intentó que no se rompiera, pero durante muchos años se rompió. Son anécdotas y son documentos que están ahí. No sé si vale la pena sacarlos, porque lo importante es, la historia está bien, pero lo importante es desarrollar la historia hacia adelante, no hacia atrás. Y ya me callo y me voy. Muito obrigada, Mário. Oh Bruno, estás a ser desafiado para contar uma história, não sei se queres, podes. Nunca foi contada uma história no café. O Espaço Café nunca contou com o contar de uma história. Há sempre a primeira vez para tudo. Tudo à espera. Pois, eu estou a pensar o que é que eu vou contar, mas acho que já sei. É? Boa. É, já sei. E vou falar do nosso amigo Anderegg e uma pequena história que ele contou e que me marcou bastante e que tem a ver com estas coisas que estivemos a falar. Foi em Chaves, a primeira vez que o vi a falar sobre animação, e ele contou uma pequena história de um estádio, eu já não me recordo em que país, em que, portanto, depois de muita pressão para que fosse inaugurado, lá foi inaugurado, mas ainda com acabamentos por cumprir, por terminar. E então as pessoas chegaram ao estádio e disseram que não existia as cadeiras, portanto aqueles banquinhos que se colocavam no estádio para poderem fazer o espetáculo, que se as pessoas não se importassem. E então que aquela gente disse, mas isso não há problema. Organizaram-se e cada uma foi buscar uma almofada, algo, e trouxeram e então sentaram-se. E então começou a inauguração. Só que havia um outro problema, é que com esta ida e vinda das pessoas, portanto estava a começar a anoitecer e ainda não existia a instalação elétrica no estádio e as pessoas, então começou um burburinho porque eles tinham de acelerar todas a questão e as pessoas disseram não há problema. E então começaram a acender isqueiros, fósforos e iluminaram todos juntos o estádio para que a sua inauguração pudesse acontecer. É isto. Basta Muito obrigada pela história. Basta um bocadinho de todos para podermos fazer acontecer. É claro que a história que eu contei agora muito provavelmente não tem nada a ver com o original, mas a essência está lá, porque isto ficou marcado para sempre, que é, se todos fizermos um bocadinho, todos juntos conseguimos muito. Obrigada, Bruno. Então, há tempinho para mais uma história? Sim! Nos meus primórdios de escola, eu tive uma situação em que veio um grupo à escola porque estava a acontecer vandalismo nas estações dos comboios. Estações, antes de serem inauguradas, no tempo que ainda havia inaugurações de estações de comboio, estavam a ser vandalizadas, destruídas, pintadas. Então o grupo foi à escola e
de alguma forma chegaram à conclusão que eram crianças jovens que estavam a fazer isso e foram falar às escolas. Passaram a mensagem. Essa mensagem para mim foi para o resto da vida. Certamente deve ter voltado a haver vandalismo, mas essa intervenção junto às escolas, desde do primeiro ano até à universidade, estou a falar agora da universidade, mas não sei exatamente até onde é que foi. Foi algo que marcou muita gente, principalmente os mais jovens, da forma como eles falaram. Quando eu falei há pouquinho sobre atuar nos jovens, não é só na universidade. Eu acho que a universidade, se calhar, já é um bocadinho tarde. É ir até onde der, e cada caso é um caso. Ou seja, se der nas escolas primárias um formato, nas secundárias outro formato, nas universidades outro formato, nas outras escolas alternativas com outro formato. Obrigada, muito obrigada, Rui. Desculpa, isto foi o que agora deu para fazer, que mal me consigo ver agora aqui. Está escuro, está escuro. Está um bocadinho escurinho. Mas olha, isso que o Rui fala tem a ver com o dar a responsabilidade às pessoas. Porque isso também tem a ver muito com uma característica dos animadores, que é nós desconfiamos sempre dos outros, achamos sempre que vão roubar, que vão fazer, que não sei o quê, mas se falarmos a verdade e passarmos essa responsabilidade, também conseguimos coisas que à partida ficamos surpreendidos com isso. Eu vou dar um exemplo muito concreto de um projeto que desenvolvemos enquanto estávamos na Universidade de Santarém. Fizemos uma coisa que era os bibliocafés, que foi levar a Biblioteca de Santarém com uma pequena estante com livros a 2 cafés, e depois aconteciam atividades culturais e as pessoas podiam requisitar os livros. E a pessoa que estava à frente da parte cultural da Câmara disse logo que isso era impensável, porque as pessoas, como é que iam fazer o controlo? Porque os donos dos cafés não poderiam fazer o controle desses livros. Esses livros iam desaparecer, as pessoas iam levar os livros para casa e iam desaparecer. E depois eles não tinham de ser livros muito recentes para eles poderem comprar novos. E nós avançámos com o projeto, envolvendo as pessoas que iam ao café, passando essa responsabilidade, passando essa forma de elas também acarinharem o projeto. E foi muito interessante que primeiro os donos dos cafés abraçaram o projeto de forma exemplar e faziam as requisições e controlavam, etc. E depois, no final do nosso estágio, portanto no final do projeto, a primeira parte do projeto, porque depois o projeto continuou, não desapareceu nenhum livro. E por incrível que pareça, o projeto tinha mais livros, porque houve pessoas que doaram livros para o projeto. E, Bruno, eu posso não estar bem lembrada, mas eu penso que também houve, ou ainda durante a vossa presença no projeto ou posteriormente, penso que também houve um espaço para a própria animação da leitura nesses cafés, verdade? Sim, nós fizemos, portanto, acontecia espaços de animação e a ideia era levar um bocadinho da biblioteca a esses cafés e momentos culturais para quem nunca tinha estado em atividades da biblioteca, portanto aconteceram e sei que continuaram a acontecer. Mas lembrei-me disso porque o Rui estava a falar dessa forma como, apresentando as coisas com verdade e com sinceridade, levamos também essa responsabilidade às pessoas e as pessoas reagem de uma forma completamente inesperada e conseguimos resultados que à partida parecem impensáveis. E estou a falar depois em questões de civismo, em questões de participação, em questões de... Oh, Rui, não faças barulho, vou abrir o... Desculpa! Ok, porque partimos logo do pressuposto de que temos de fazer o controlo, que temos de castigar, que temos de não sei o quê, em vez de responsabilizar as pessoas, partimos logo do pressuposto errado. E os animadores... Posso, Ana? Mas sim.
Posso? Sim, Helena, podes. O café, sim, qualquer pessoa liga ao micro e fala. Por isso é que é difícil dinamizar estes espaços e por isso é que nós decidimos desta vez experimentar não divulgar o link na internet para depois qualquer pessoa poder manipular o micro e ser tudo muito aberto, embora em questões de segurança isto seja muito arriscado e nós temos que repensar o modelo todo, não é? Mas ainda estamos assim, portanto abre o micro e fala. Pronto, mas eu cortei a voz à Isabel. Isabel não faz mal. Ana, mas estás a gravar, portanto vê lá. Já estamos no espaço de pé, mais à vontade, estamos a esquecermos que estamos a gravar. Não, mas a gravação é para ter isto mesmo. A gravação é importante que perceba o que é um espaço de café. O espaço de café Ainda bem eu só ia acrescentar, acho que faz todo o sentido este espaço, eu ia acrescentar ao Bruno, porque essas dificuldades são-nos colocadas logo à partida, porque são pessoas logo à partida que não querem participar e não querem deixar os outros participar e portanto colocam os obstáculos porque elas próprias não acreditam e querem dificultar o processo e portanto isso na nossa vida tem sido sempre assim e eu acho que é fruto da falta de colaboração, de cooperação e é nítido, em muitas frentes. Bom, Rui, eu não te estava a falar para ti, estava a falar para um de 14 anos que está ali em cima. Dá um abraço bem grande a ele, está bem? Está a jogar bilhar e daqui a um bocado leva com uma bola em cima da cabeça. Ok, Helena, pois havemos todos de jogar bilhar aí para tu. Olha, estão todos convidados. Bem, vocês, alguns de vós sabem que eu faço parte da coordenadora local do Letras para a Vida e como as conversas puxam conversas e agora por ouvir o Bruno lembrei-me de uma história muito gira também de superação no projeto. O projeto foca-se com a alfabetização de adultos, de séniores, maioritariamente mulheres. Passámos para uma fase do projeto em que percebemos que era necessário o trabalhar e a literacia digital. Então, quando entramos na literacia digital, as senhoras ficaram fascinadas com as redes sociais e com... Entretanto, nós fazemos um encontro anual, ali no dia 7 de dezembro, e queríamos fazer um miminho para oferecer a todas as pessoas que iam participar no encontro. Bem, uma das coisas que elas mais gostam de fazer é ir ver rendas, pontos, os diferentes pontos de renda e de crochê que existe na internet. É uma das suas preferências. E então todas se movimentaram para juntas fazermos centenas de corações. O nosso lema é alfabetizar com o coração. E conseguimos, no fim, centenas de corações, todos em crochê, muito bonitos, todos diferentes, todos muito queridos, porque juntos nós conseguimos, Bruno. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa àquilo que a Isabel disse. É verdade que muitas vezes é porque as pessoas nos querem dificultar a vida, mas outras vezes é porque as pessoas de facto têm medo, as pessoas receiam, têm medo de tudo aquilo que é diferente, não é? No projeto Arte na Rua, em Santarém, quando foi feita a primeira obra, que foi uma pintura de uma arca frigorífica dada pela Resitejo, um resíduo que se foi buscar a Resitejo e foi feita uma pintura nessa arca frigorífica que foi depois fixada ao solo e era um mapa turístico da cidade de Santarém. Quando nós tivemos as primeiras reuniões com a Câmara Municipal para fixar essa obra num jardim público, o Skate Park em Santarém, foi complicado porque senti aquele receio, não era uma questão de quererem dificultar, mas era de facto o receio de ter ali uma obra daquelas e de poder ser vandalizada, de aquele tipo de intervenção poder atrair determinado tipo de vandalismo, para ligar também àquilo que o Rui disse. E então combinámos, queríamos fazer, era uma obra piloto, queríamos experimentar, ver o que é que aconteceria
especialmente naquele bairro, e marcámos que a obra iria ficar lá 6 meses, e estava toda a gente com medo que a obra nem durasse 2 ou 3 dias, e não, a obra ficou imenso tempo, mais de 1 ano. Foi preciso ir lá buscá-la porque estava estragada pelo tempo, nunca foi vandalizada, foi muito acarinhada pelo bairro e, portanto, neste caso específico, de facto, ninguém nos quis dificultar, havia grande abertura da autarquia, grande empenho, mas de facto havia receio, havia muito receio em relação a isto. Portanto, às vezes também é isto, não é? Sim, as dificuldades são de vários níveis, não é? Não só mas também, isso também constata-se muita vez, as pessoas têm dificuldades, é uma coisa nova, o que é que vai acontecer aqui, não é? É isso. Nós vamos ter que fechar no espaço do café também. Eu só queria falar uma coisinha rápida. Sim, Rui? Bueno, tchau. Em relação a essa obra de arte, ela coincidiu a agradar o povo. Como aconteceu aqui na minha cidade foi que fizeram um monumento aos bombeiros, em que não tem nada a dizer que é um monumento aos bombeiros voluntários do Fundão, não tem nenhuma explicação, só lhes chamam meio dos os cogumelos, porque supostamente aquilo é uma obra de arte moderna, em que é uma representação de umas árvores queimadas e mais não sei o quê, que eu já sabia isso, mas com o passar tanto do tempo esqueci também o que é que aquilo quer dizer. Ou seja, cada coisa tem que estar, o povo tem que olhar para aquilo e perceber, o povo, a população, tem que olhar para aquilo e perceber o que é, como se fizesse parte deles. Tem de sentir envolvido. Não houve um envolvimento da comunidade e, portanto, a comunidade não está e não reconhece isso como sendo deles, percebes, Rui? Para mim é isso. Portanto, aquilo foi feito sem haver essa abordagem que nós tanto defendemos enquanto animadores, não é? E eu acho que é por aí. Moderna que neste caso ali alguma coisa mais falhou. Alguém sugeriu que aquilo era outra coisa qualquer que puseram ali. E disseram que era para os bombeiros. Não conheço, Rui, não conheço, não posso comentar. Estava aqui o Zé Manel a dizer que a Scala Bizarca durou 3 anos. Era para ficar 6 meses, durou 3 anos e tivemos que ir buscar porque estava deteriorada, mas pelas condições meteorológicas e por ter durado tanto tempo. Era a arte efêmera, supostamente 6 meses e ficou 3 anos e aquilo já estava a desfazer-se. Portanto, muito obrigada ao Bruno, à Isabel, ao Iago, que já teve que sair. Obrigada a todas as pessoas que ficaram para este espaço de café e que ainda aqui estão. Então, para quem puder, encontramos-nos em agosto, no dia 7, mas a uma hora totalmente diferente. Tenho receio que de Portugal e de Espanha haja pouca gente, porque será às 22 horas em Portugal e às 23 em Espanha, dia 7 de agosto. Muito obrigada por tudo. Obrigada. E um beijinho a todas e a todos. Tchau, beijinhos. Deus. Obrigada. Obrigada. Com licença. Adeus. Boa noite. Obrigada.